Também queria saudar a Paula Roque e o professor Nuno Vidal, igualmente, por partilharmos este painel de reflexão, sobretudo neste momento. É muito importante, como dizia Paula, na história de Angola, na história política, mas também na história social, porque acho que é a primeira vez que as eleições se mostram desafiadoras, não só para o partido no poder, mas também para a oposição e para a população em geral. O que eu vou falar, muito resumidamente, porque inicialmente pensei que o estilo deste encontro seria uma pequena introdução breve e depois haveria esse diálogo, discussão, conversa entre os três e as pessoas que estão a participar. Mas depois percebi que a apresentação podia ser um pouco mais larga e também alarguei-me um pouco mais na apresentação, mas vou falar entre 10 a 15 minutos no máximo. A minha ideia cinjo-me à ideia de como se produziu ou como se caracteriza a hegemonia do MPLA enquanto partido, não é? Governante, partido-Estado, e como é que esta hegemonia se foi configurando ao longo da história e alguns elementos chaves que deram a esta hegemonia um caráter, digamos, instrumental, como forma de produzir, por um lado, manter e reproduzir o poder. E, de certa maneira, vai de encontro com o que a Paula disse quanto a esta tendência quase à securitização do Estado e da vida social, e que é o desafio atual, basicamente. Eu falo um pouco da minha experiência, porque eu vivi os últimos 25 anos praticamente fora de Angola, e vinha cá de férias e trabalhos de pesquisa, e, portanto, para mim, de certa maneira, é uma surpresa ver ou sentir a presença, através dos serviços de informação, no cotidiano, no dia a dia, não é? Isso é, nas universidades, nas empresas, nas igrejas, nas ONGs, nos serviços do Estado, administração, etc. Portanto, isso faz parte, como dizia, deste pendor para a hegemonia e para o controlo, não é? E que, de certa maneira, isto concorre para o que chamaríamos da antipolítica. Isto é uma forma de anular o diálogo e a discussão de ideias, não é? Bom, onde é que se pode originar isso, esta tendência? O meu argumento é o seguinte: há quem defina o nacionalismo. John Brill é um teórico britânico que falou disso como uma forma de aquisição do poder do Estado, digamos assim. Portanto, a ideia dele é que por um tempo, nos Estados que foram colónias, isso se nota ainda mais, em que quando existe um Estado centralizado, existe uma administração com fronteiras definidas, etc., um povo mais ou menos integrado, embora possa haver dentro bolsa de resistência a esta centralização, aquilo que seria de injustiça ou a má distribuição de recursos do Estado pode ser interpretado, e foi o caso, como uma forma de, quer dizer, reinterpretou-se de maneira diferente. Isto quer dizer, o facto de a distribuição de recursos do Estado ser mal feita foi interpretada, num dado momento, como uma forma de presença de estrangeiros. Ou seja, começou-se a ganhar a ideia de que se o poder do Estado estivesse na mão dos, na altura chamava-se nativos, os recursos do Estado seriam melhor distribuídos. E então,
o que se deduziu foi que era preciso criar mecanismos para adquirir este poder dos Estados e passá-la para as mãos dos nativos. Isto, no momento histórico, coincidiu, pronto, já houve movimentos antes, mas no final da Segunda Guerra Mundial isto se tornou muito mais visível e aquelas associações angolanas que existiam antes, antes dessa transição da Segunda Guerra Mundial e para toda a configuração dos movimentos nacionalistas, no caso, por exemplo, de alguns países, esses movimentos associativos, cívicos, não tinham, claro, uma ideia de independência, como se depois se configurou mais tarde. Ora bem, então, o nacionalismo foi interpretado, neste sentido, como uma forma de aquisição do poder do Estado. Assim sendo, era preciso criar toda uma narrativa, digamos, que desse sentido a esta luta. Aqui entraríamos em questões mais complexas, que eu não vou entrar, mas para mim é importante destacar agora é que esta franja litoral, urbana, onde nasce o MPLA, e com este corredor que vai até Malange, confronta-se com outra narrativa, que era da FNLA, da UPA, que tecnicamente tinha o mesmo objetivo, que também era conseguir o poder do Estado, só que eles usaram uma retórica nacionalista muito mais ligada, digamos, a um nativismo que eles chamavam de autêntico. Eles diziam, pronto, eles é que eram os verdadeiros angolanos e que os do MPLA eram mestiços, filhos de colonos. Então, começou uma guerra já entre os dois movimentos, ainda nos anos 60, e mais tarde entra a UNITA, que reivindica que faz uma luta a partir de dentro, e, portanto, que se destaca, quer do MPLA, como diziam que também eram filhos de mestiços, quer da FNLA, que lutavam a partir de fora e que tinham pensado inicialmente uma independência só para o norte de Angola, para restaurar o Congo, só mais tarde é que se criou a Frente Nacional. Ora bem, mas a diferença que se nota digamos, na configuração do MPLA como poder hegemônico foi que a sua narrativa teve que enfrentar dois elementos fundamentais. O primeiro era o discurso da raça, como é que eles deviam resolver isso, já que os outros faziam fim-capé e todo aquele discurso da negritude. Então, o MPLA decidiu, neste caso, usar uma linguagem universal e usou o marxismo como sendo uma forma de discurso político que não só dava esta matriz de luta social e não tanto luta identitária, como se viu mais tarde, como forma de contornar a questão da raça e, ao mesmo tempo, fazer prevalecer o seu discurso de aquisição do Estado. Esse discurso, de facto, avançou e foi visto fora do país pelas vanguardas também de esquerda, marxistas, comunistas, de alguns lados, como sendo um movimento, embora com uma luta específica contra a colonização, mas que tinha no seu pendor ou destino uma luta muito mais vasta e que se inseria na luta de outros povos. Esse discurso atingiu o seu ponto alto, digamos, no momento da independência, porque pronto, o que eu estou a dizer é um pouco já conhecido e quase lugar comum, isso é para depois ilustrar o argumento na parte final que vou dizer. O outro elemento importante foi que o MPLA criou a ideia, bem consagrada numa frase, como o único representante do povo.
esta frase tem um poder muito forte até agora, porque não configurou só um discurso identitário, de certa maneira, e legitimador, mas também um discurso que inaugurou o que eu diria a antipolítica. Porque, de facto, vamos a ver mais tarde, é que tanto a UNITA como a FNLA também eram representantes do povo, não é? Inclusive, é curioso como é que foi recriado o próprio conceito de povo, não é? Depois isso mereceria uma outra discussão, mas o MPLA aparece como o único representante do povo, quer dizer, o legítimo representante do povo, e esta ideia é que está na transição de 74 a 76, não é? Até que depois consagra o MPLA como partido-Estado, de certa maneira, partido dos trabalhadores. Aqui retoma a ideia inicial do seu nacionalismo como instrumento de aquisição do poder do Estado, e quando consegue o poder do Estado, cria formas, digamos, legítimas de assentar essa tal hegemonia. Ora bem, o que vamos ver há dois sinais. Um é a guerra civil, que de facto contraria a ideia de se mostrar como um partido que de facto era um partido dos angolanos, do Estado, não é? E tanto é assim que a ideia da guerra civil foi interpretada durante muitos anos. A nossa infância, a minha infância, a UNITA era descrita como os bandidos armados, como alguém que lutava, digamos, fora de uma norma estabelecida, de uma narrativa e de uma cultura dominante e quase natural. Não é? Só no final dos anos 80, mesmo dentro do MPLA e também a partir de fora, é que se começou a criar a ideia de que, de facto, a UNITA não estava a lutar apenas como eles diziam, como uma força de subversão, mas também tinha um discurso, tinha uma história, uma narrativa da própria identidade angolana. E, portanto, era preciso conciliar para se criar um discurso, digamos, nacional sobre o que era Angola. E esse discurso ajudaria, de facto, na própria realização do Estado, não é? Na sua missão de desenvolver o Estado, infraestruturas, etc. Mas curiosamente, embora a gente possa falar que houve uma espécie de reconciliação pelo facto de se ter introduzido o fim da guerra, a mudança da Constituição e as eleições, mas, de facto, a ideia do MPLA como o representante legítimo do povo não se tinha estipado na prática, também em parte, como a Paula disse, porque há uma transformação dos próprios serviços como forma de manter esta matriz. É verdade que aí discordo um pouco não discordo, quer dizer, destaco uma matriz é que em processos políticos nem sempre os protagonistas políticos são os únicos atores nas mudanças, portanto há elementos primeiro sociais, quer dizer, dentro da própria sociedade, forças, como está-se a ver agora, que às vezes podem escapar ao controlo hegemônico, não é? É verdade que às vezes o poder reage com violência, como aconteceu em 92, e aconteceu depois, como também a Paula disse, com o Montezuma, e outras formas de violências que não são visíveis, não é? De controle, da comunicação social, da exigência, por exemplo, aqui para se trabalhar para o Estado tem que ser membro do partido, né? A exigência do cartão, etc. Inclusive para professores ou diretor de uma escola, não é? Às vezes é preciso ser ou membro do partido ou pelo menos não dar mostras de que tem alguma simpatia por algum partido da oposição.
E no momento em que estamos, é que a hegemonia perdeu-se em termos de discurso, no sentido de que houve outros discursos, que é da sociedade civil, das igrejas, dos partidos da oposição, da diáspora, não é? Que contrapuseram esse discurso hegemônico do MPLA como único, como legítimo representante do povo, né? Mas a prática continua porque, por um lado, detém o poder político na sua globalidade, e depois também detém os meios de coerção, que era a força, controle das armas, digamos assim, mas também o controle, digamos assim, dos outros meios de coerção, justiça, por serviços de investigação, por outro lado, todo o aparelho legal e jurídico, quer dizer, sem ser da justiça, mas, por exemplo, algumas leis que às vezes são feitas de propósito. Vou dar um exemplo das leis das sondagens, não é? Que de repente foram feitas umas leis que para se fazerem sondagens tinha que ser uma empresa, e para ser empresa tinha que ter uma série de recursos financeiros em milhões de dólares, o que é um controle da própria opinião pública, não é? Portanto, uma empresa não podia exprimir ou manifestar o que a população pensava. Isto é uma forma de coerção, é uma forma de violência, é uma forma, na prática, de manter a hegemonia. Outra forma é o poder econômico. Pronto, aqui também podíamos entrar na economia política, mas não haveria tempo. Mas o mais importante que eu queria ressaltar é que o facto de nós termos esta economia rentista ou rendeira, como dizia o Manuel Carneiro, que faleceu há pouco tempo, e que dizia que, por exemplo, o facto de o governo ou o Estado viver de rendas, isto implica, de facto, um controle dos recursos que depois é redistribuído. A maior parte das empresas, mesmo aquelas empresas que aparentemente produzem, etc., e são autónomas, mas de certa maneira ainda precisam do dinheiro que vem do Estado. Por exemplo, a empresa de distribuição, as maiores empresas de distribuição são aquelas que têm contratos, convênios com o Estado e com o governo, não é? E, portanto, mesmo editoras, por exemplo, saíram agora 2 livros, um sobre os discursos do presidente e o outro sobre entrevistas que o presidente deu. O discurso sobre o presidente é um livro quase de 400 páginas, capa dura, mas um livro cuja produção é caríssima. E foi feita por uma editora, estes livros foram feitos por uma editora, que um dos sócios também é, digamos, membro da Presidência da República. Então, é uma forma indireta de que mesmo as empresas aparentemente independentes ou do ramo da cultura dependem, digamos, da economia rendeira. E isto mostra esse tal poder hegemônico do Estado. Para terminar, essa hegemonia tem várias faces. Uma, a Paula já disse, que é a disseminação dos serviços de segurança em todos os meios, não só para recolher informação, mas para condicionar certas atividades. Em segundo lugar, porque a ideia dos serviços de segurança em outros sítios, aparentemente, é de recolher informações para ajudar, por um lado, o Estado a tomar decisões na gestão, digamos, da sociedade, e, por outro, evitar com que aqueles elementos nevrálgicos do funcionamento do Estado sejam danificados por ingerências externas ou internas, etc. Então, devia ter um caráter de proteção, por um lado, e outro de prevenção. O que acontece é que, de facto, eles condicionam a ação dos indivíduos, grupos, etc., da sociedade civil. Outra característica é
é a nível de funcionamento daquilo que nós podemos dizer de a produção da normatividade. Não é? Quer dizer, um partido, como por exemplo o Adelcho Vucu-Vucu, tentou criar uma força política num cenário político ou normal, era mais uma força, mas ela aqui foi interpretada como alguém que podia desafiar esta hegemonia, então é logo ativado os poderes do Estado, quer através, por exemplo, do Tribunal Constitucional, por exemplo, por isso é que eu dizia no início, todo o aparato jurídico-constitucional está ao serviço da produção e reprodução desta hegemonia. E neste momento, nas eleições, na campanha eleitoral, como eu disse, é a primeira vez que eu vejo a campanha eleitoral, que eu assisto a campanha eleitoral aqui em Angola, tirando a de 92, mas esta foi diferente. Nota-se esta presença hegemónica do Estado, do governo, em todos os meios de comunicação social e aparece como algo normal e natural, não é? E que a oposição é uma espécie de alguém que se intromete. E pronto, então eu creio que vou ficar por aqui, mais ou menos a minha ideia foi simplesmente para fazer ressaltar, primeiro, como é que a hegemonia foi reconstruída, ou foi construída, e depois como é que ela se produz, como é que ela é desafiada, e como é que ela se vai reconfigurando ao longo da história, e como é que resiste a um challenging, né? Quer dizer, é desafiada, e como é que ela resiste e cria formas, digamos assim, de se manter, não é? Por isso, em parte, também creio, como dizia Paula, que estas eleições, de facto, são muito interessantes nesse aspecto, o facto de desafiarem a própria hegemonia, embora, em minha opinião, a hegemonia continua, no caso, a ser poderosa, não é? E muito, e muito. Por isso, eu ficaria muito surpreendido se as eleições tivessem um desfecho que todos estão mais ou menos a vislumbrar, não é? Justamente por causa do poder hegemónico que ainda é muito presente.